Nessa aula, pessoal, vamos aprender o básico de filogenias no R. Tá? Então, a primeira coisa que você tem que entender é que o pacote básico central, né, para entender as filogenias e para usar filogenias no R é o pacote ape. Então a gente pode instalar ele usando install.packages, abre e fecha parênteses, põe entre aspas ape, né, você pode instalar. Eu já tenho ele aqui instalado no meu computador, então não vou rodar essa parte, tá? Mas você que não tem aí, pode começar rodando essa linha de código. Então, uma vez que ele esteja instalado, você pode usar o library ape. Ele vai carregar o pacote aqui no R para a gente e todas as funções que vem junto dele. Para a gente abrir uma filogenia no R, existe uma série de funções e ele vai depender principalmente do tipo de arquivo de filogenias que você vai ter. Então, as funções básicas seriam o read.tree, read.nexus, e a gente também vai ter o read.newWiki, mas para isso a gente precisa também carregar um outro pacote, que é o FiTools. Se você não tem ele instalado, usa o mesmo procedimento aqui que usou para o install.packages do ape, usa aqui para o FiTools antes de rodar ele aqui e carregar para a gente. Então vou carregar aqui o FiTools, seria o read.newWiki. Tá? Então esses três tipos aqui, eles vão abrir o .nexus, o .tree e o .newWiki, que são formatos de filogenia, vocês podem abrir indicando o caminho, né, para eles. Se você quiser, você pode olhar mais sobre cada uma dessas funções no help. Tá? Então aqui o help do read.tree. Basicamente você indica o caminho, né, entre aspas, para o arquivo. E aqui vão ter outras funções mais específicas se você precisar, alguns outros argumentos, né. Ele vai indicar aqui, ó, tudo que vem, etc. E a gente já vai dar uma olhadinha em como é que isso funciona. Tá? Então aqui, ó, por exemplo, como abrir, né, enfim. E ele abre também, essas funções também abrem arquivos que tenham mais de uma filogenia no mesmo arquivo. Então, às vezes, a filogenia ela não vem uma só, né? Às vezes vem 100 ou 1000 num único documento, e essas funções também abrem isso. Tá? Então, para o nosso exemplo aqui, para a gente começar a trabalhar com uma filogenia, vamos simular uma, tá? Usando a função R-tree do pacote ape, chamar aqui de Fi. E a única coisa que a gente precisa indicar aqui para ele é quantos ramos terminais, quantas espécies a gente vai estar utilizando nessa filogenia. Então ele gerou aqui para a gente, ó, uma filogenia, vou jogar aqui, um objeto filogenético, tá? A classe desse objeto, a gente pode olhar aqui, class Fi, ele é um objeto do tipo filo. Tá? Então ele vai ter algumas características específicas dele. Como eu disse para vocês na aula passada, nesses objetos especiais, a base dele funciona como uma lista. Então ele na verdade ele tem uma lista, é uma lista de objetos distintos, né, que são importantes para a gente constituir uma filogenia. Quando eu jogo ele aqui, ele mostra para a gente um resumo. Então ele diz que a minha árvore filogenética tem 10 ramos terminais, 9 nós internos, tá? Aqui ele diz o nome dos ramos terminais, tá? E ele vai dizer que se ela está enraizada e se ela inclui o tamanho dos ramos, tá? Então essa filogenia aqui inclui tudo. Como ela é uma lista, eu posso olhar quais são os nomes que essa minha lista contém, usando essa função names, e eu coloco aqui o nome do objeto. Então a gente vai ver que ele tem 4 objetos aqui que são importantes para a gente. Um é o edge, o typeLabel, o anyNode e o edgeLength. Tá? Então vamos dar uma olhadinha. O typeLabel, basicamente, ele vai dizer para a gente qual o nome dos tipos. Inclusive eu posso mudar aqui a qualquer momento qualquer um desses. Tá? Lembrando para a gente, como ele é um objeto especial do tipo que a gente chama S3, né? Ele tem uma série de funções genéricas que se aplicam a ele. Por exemplo, a função plot. Então eu posso plotar aqui para visualizar a nossa filogenia e aí a gente vai explorando ela ao mesmo tempo que a gente consegue observar. Então essa aqui é a minha filogenia,
Tá? Então você está vendo aqui os type labels, né? Então, cada um delas, o T4, o T6. Eu posso trocar, por exemplo, o type label número 1, que é o T4, por um nome de uma espécie. Então, posso botar aqui SP1. Tá? Quando eu ploto novamente minha filogenia, vocês vão ver que aqui o T4 ele mudou para SP1. Então, eu posso fazer modificações na minha filogenia rapidamente, né? Utilizando eles, o mesmo sistema que eu utilizaria dentro, como se fosse uma lista. Uma outra coisa, então, dos objetos que a gente vai ter nessa lista é o NNode. Tá? Ele vai dizer para a gente quantos nós a gente tem nessa filogenia. Então, são 9 nós. Uma outra coisa que é importante são os edges. Tá? Então, vou plotar aqui para vocês verem. Acho melhor dar um zoom aqui para poder ver os dois ao mesmo tempo. Então vocês vão ver aqui ó, que né, nesse edge ele está a informação que faz que junta né, as relações entre as espécies aqui. Então, por exemplo, o meu type 1 ele está conectado ao nó 14. E a gente pode ver o nome dos nós, né, usando a função nodeLabels. Então eu posso rodar ela aqui. Vamos ver que ela aparece aqui pra gente. Então, ó, vai ver que o meu type 1, né, que é a espécie aqui 1, ela está ligada ao nó 14. O nó 14, por sua vez, ele está ligado ao 13. O 13, por sua vez, está ligado ao 12. O 12 está ligado ao 11. Tá? E assim por diante. Então essa matriz ela descreve a relação entre cada um né, dos meus nós e dos meus types, né, dos meus ramos terminais entre si. Tá? Lembrando que os primeiros números, então de 1 até o número de espécies né, na sua filogenia, ou de grupos que você esteja marcando aí na filogenia, ele vai ser representado pelos primeiros números, tá? E aí depois vai começar a numerar os nós internos. Esses números, então, das espécies, eles vão ser a mesma sequência do phi type labels, aqui, onde a gente tem um type labels. Então eu sei que a minha espécie com o número 1 é o SP1, a espécie com o número 2 é o T6, então essa aqui é o T6, que está ligado ao 14. Você pode ver aqui, ó. T6 ligado ao 14, tá? E assim por diante. Então, se eu quiser, agora eu posso olhar, né, qual o tamanho de ramo de cada uma dessas relações. Para isso, eu posso usar aqui o phi edge.length. E aqui ele fica marcado, né, cada um desses números, cada uma dessas relações aqui, num tamanho de ramo. Então, aqui eu consigo ver né, que esse 0.5539 ele indica o tamanho do ramo que conecta essa ligação da primeira linha, que é do ramo 11 até o ramo 12. Então, posso ver aqui no meu plot, tá? Essa relação aqui. Então, eu vou fazer agora aqui com vocês um teste para vocês darem uma olhada. Então, olha, tenho aqui a minha filogenia e tenho aqui os meus nós. Tá? De 11 para 12 aqui, essa relação tem um tamanho de 0.55. E se eu trocar essa relação aqui na posição 1 por um valor de 10. Né? Então vocês vão ver agora que quando eu plotar a filogenia, esse ramo né, que conectava o 11 para o 12, aqui do 11 para o 12, ele agora tem um tamanho enorme, né, que a gente modificou. Então você vê aqui que no phi edge.length a gente consegue ver os tamanhos de ramo e consegue também modificá-los. Tá? Então é isso, pessoal. Esse é o básico né, de filogenias. Você pode também usar funções parecidas, né, como o read.tree, read.next, read.newweek. Você vai ter versões do write.tree. Tá? Então, se eu quiser salvar depois essa minha filogenia,
eu posso salvar ela num formato aqui. Deixa eu ver o help file dele. Então eu posso dar o arquivo e depois a filogenia e depois o arquivo, né? Então vai ser file igual, e aí eu posso colocar aqui, ó, o caminho para gravar minha filogenia, tá? Que vão ter todas as informações, etc. Então eu posso salvar aqui árvore.tree. Com um E só, tá? Write.tree. Então aqui eu salvo. Vamos ver aqui nos meus arquivos, que agora tem um arquivo filogenético salvo aqui, que eu posso abrir inclusive em outros softwares, etc.